Olá, boa tarde, paz e graça seja multiplicada. Passando aqui para comentar com vocês, às vezes alguém pode perguntar como que um pastor evangélico vai envolver com teologia judaico-cristã. Parece estranho, né? Que um pastor evangélico com anos de conversão, vamos dizer assim, e se envolver com teologia judaico-cristã. Simples, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muito simples. Em Mateus, várias outras referências bíblicas, mas em Mateus capítulo 11, versículos 27 ao 29, está escrito assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Observe aí que o contexto está falando de aprendizado. O contexto está falando de conhecer. O contexto aí está se referindo a aprender. E no versículo 27, por exemplo, Yeshua, traduzido como Jesus, está dizendo que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece plenamente o Filho, ou melhor, ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste atenção no texto. Existem pessoas que recebem revelações especiais, revelações para conhecer o Pai, revelações para entender o Pai, revelações para aprofundar no conhecimento do Pai. O texto está dizendo aí que ninguém conhece o Pai plenamente senão o Filho. E ninguém conhece o Filho plenamente senão o Pai, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Ou seja, só pode conhecer o Pai plenamente aqueles a quem o Filho revelar. E a revelação do Filho, ela está estendida a todos aqueles que são inconformados com um ensino, um conhecimento que historicamente está baseado na influência do paganismo, na influência de uma religião dominada pelo paganismo, de uma religião dominada pelo imperialismo, enfim. Quando há essa revolta, quando há essa inconformação, quando há essa inaceitação, então Deus ele começa, através do Filho, Jesus, por meio do Espírito de Deus, começa a revelar. Tá? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quer dizer, vem acontecendo há anos, só que eu não sabia como explicar. Havia no meu espírito uma inquietação. Havia em minha alma um inconformismo, porque eu lia as Escrituras, sabia que alguma coisa estava errada. Sabia que alguma coisa não estava certa, estava faltando alguma coisa. Não era bem o que estava ali na superfície. Só que eu não conseguia descobrir. Eu não conseguia saber por quê. E não conseguia transformar isso em palavras. E na maioria das vezes começava a viajar na maionese.
formulando pensamentos, formulando ideias, formulando conceitos na tentativa de encontrar uma resposta. E foi então que eu decidi a realmente entrar pelo caminho da revelação de Deus. Pela misericórdia, Jesus quis me revelar. E Yeshua quis me mostrar. O Espírito de Deus me inquietava. O Espírito, e ainda me inquieta até hoje. Entendeu? Com relação ao conhecimento, com relação ao saber, com relação ao entender aquilo que realmente Deus está falando, ou aquilo que Ele quis dizer. Ok? Então, essa é a razão por que eu estou apresentando para vocês, ministrando um curso inédito no Brasil. Inédito. Um curso de teologia judaico-cristã. Você vai encontrar muitas expressões pejorativas quando se refere a um curso de teologia judaico-cristã. Mas o curso de teologia judaico-cristã nada mais, nada menos é do que o estudo da Bíblia no seu contexto. O estudo da Bíblia de acordo com seus manuscritos originais, não em traduções, porque o grego que nós temos é tradução. Os manuscritos gregos que nós temos, onde as nossas Bíblias são derivadas, são tradução. Não existe línguas originais grega, não. Existe a língua sagrada, que é o hebraico, dada pelo próprio Deus ao seu povo, e existe o aramaico que nos cativeiros o povo de Deus aprendeu a falar o aramaico. Então o Novo Testamento, por exemplo, na época de Yeshua, traduzido como Jesus, o que influenciava era o aramaico. O hebraico ficou sendo usado só nas questões religiosas, nas questões mais oficiais, mas as conversações comuns, né, os diálogos, os debates, vamos dizer assim, as plebes, em geral, o aramaico passou a ser a língua oficial do povo de Deus. Então, o chamado Novo Testamento, ele foi produzido nesse contexto. Ele foi produzido em aramaico, tá? E grego só veio acontecer muito tempo depois. E toda a tradução está sujeita a alterações. Isso no seu plano natural, no seu processo natural, sem falar nas influências tendenciosas do império, nas influências tendenciosas da religião que mandava, né, na época, sem falar da tendência da religião de usurpar, de tomar o lugar dos judeus na autoridade da interpretação da Bíblia, usurpando para si o direito de autoridade máxima da interpretação da Bíblia, inclusive proibindo o uso das Escrituras, e que a reforma protestante trouxe de volta o uso da Escritura na vida do cidadão comum. Ok? Então é importante parar para analisar. Estou aqui apenas trazendo alguns esclarecimentos. De vez em quando eu posto aqui para vocês, trazendo alguns esclarecimentos, né? Por que eu, né, estou trabalhando, por que eu estou ministrando, por que eu estou insistindo em teologia judaico-cristã, tá? Nada mais, nada menos do que revelação. O Filho de Deus, Yeshua, quis me revelar. Ele quis me mostrar. Ele quis fazer com que eu conhecesse a realidade daquilo que a maioria não conhece. Porque a maioria, apenas por não receber a revelação, estão nos galhos. Mas quando a gente recebe a revelação, a gente vai para as raízes. E exatamente nas raízes, onde estão os princípios, onde está a essência, está exatamente nas raízes. E é isso que a teologia judaico-cristã faz, tendo em vista que a igreja, né, a conhecida igreja hoje, era judaica,
toda a sua trajetória até os 100 anos depois de Cristo era judaica. Nós já falamos em vídeos passados, né, que o próprio Jesus, Yeshua, traduzido como Jesus, foi claro em dizer que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele mandou seus discípulos a pregarem, falou para eles: não vai pelo caminho dos gentios, nem entrem em aldeias samaritanos, mas vai somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, e diz-lhe: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, enfim, faça os milagres que forem necessários entre eles, tá? Essa ordem especificamente ao povo de Israel. Então Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou, Deus nunca excluiu o povo de Israel. A gente volta numa próxima, trazendo para você mais informação, mas que fique fixado, que fique esclarecido o porquê que um pastor evangélico, porquê que um cristão evangélico está, digamos assim, degenerando, né, numa linguagem pejorativa, degenerando para poder se infiltrar, se enveredar por caminhos judaicos. Nada disso, meu amigo, nada disso, minha amiga, nada de enveredação por caminhos tortuosos, mas a verdade é que simplesmente Jesus quis me revelar. Simplesmente o Espírito de Deus quis me revelar. E me dando a oportunidade de conhecer com mais profundidade, com mais clareza, aquilo que realmente eles são: o Pai, o Filho, né? O próprio Espírito Santo. E pela misericórdia de Deus eu tenho esta chance, tive esta chance, essa oportunidade, então eu preciso passar isso à frente. Eu preciso fazer com que outras pessoas conheçam, porque certamente Deus, Jesus, não me revelou isso apenas por me revelar, para eu guardar segredo debaixo de 7 chaves. Não. Se Ele revelou, se Ele me mostrou, se Ele me deu, né, a condição de conhecer, é porque Ele quer que seja passado para mais pessoas. E é isso que eu estou fazendo, me esforçando, batalhando, sendo às vezes discriminado, correndo risco de ser até chutado, né, enfim, ridicularizado. Mas, se Deus me deu essa missão, eu preciso executá-la, eu preciso colocá-la em prática, ok? Eu gostaria de convidar você, sempre que possível, se você ainda não é, você que está vendo esse vídeo, participe do nosso canal no YouTube, tá? Inscreva lá, seja um inscrito, que sempre que houver postagens lá, você vai receber a comunicação, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com mais um vídeo falando sobre a problemática da teologia judaico-cristã. Deus te abençoe e até lá.